Pelo retrovisor, o passado presente para você. Atol das Rocas, litoral do Rio Grande do Norte, fevereiro de 1977. Um grupo de estudantes de oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, dedicava-se a organizar expedições a praias desertas e distantes. Movidos pela curiosidade e espírito aventureiro, esses jovens tinham um objetivo claro: desbravar, pesquisar e conhecer o litoral brasileiro e suas ilhas. Eles carregavam consigo não apenas os equipamentos científicos, mas também um desejo profundo de entender e proteger o ecossistema marinho. Naquele ano, o Atol das Rocas foi o cenário escolhido para mais uma dessas jornadas. O local, um pequeno paraíso isolado no meio do oceano, era ideal para estudos científicos. Os estudantes passavam seus dias coletando moluscos, catalogando espécies e mergulhando nas águas cristalinas, sempre atentos aos detalhes que a natureza lhes oferecia. Mas numa manhã, ao acordarem, encontraram areia espalhada sobre seus pertences e o equipamento revirado. Quem ou o que estaria fazendo aquilo? A pergunta ecoava em suas mentes, mas a resposta ainda estava por vir. E ela chegou numa madrugada de lua cheia, quando os estudantes foram acordados por um grito agudo. Era uma de suas colegas, que estava em pé fora das barracas e cuja voz carregava uma mistura de horror e desespero. Ela jamais esqueceria a visão que teve. 11 tartarugas marinhas, indefesas, estavam viradas de barriga para cima, sendo abatidas por pescadores que faziam parte da própria tripulação da expedição. As tartarugas marinhas, criaturas que habitam os oceanos há mais de 110 milhões de anos, estavam sendo assassinadas no momento mais frágil de suas vidas, a desova. Gui Marcovaldi, diretor e um dos fundadores do Projeto Tamar, lembra da conversa educativa que teve com os pescadores e de uma das tartarugas que, mesmo sangrando, conseguiu retornar ao mar. Para aqueles jovens apaixonados pelas tartarugas após anos de estudo sobre a vida marinha em livros e laboratórios, ver aquela tragédia de perto causou um trauma profundo. E isso mudaria para sempre suas vidas. Eu sou o Xi e você está ouvindo Pelo Retrovisor, o podcast que faz o passado presente para você. Na edição de hoje nós vamos acompanhar o surgimento do Projeto Tamar, a entidade que atua na preservação das tartarugas marinhas. Pelo retrovisor, o passado presente para você. No final dos anos 70, o Brasil ainda não tinha nenhum trabalho de conservação marinha e as tartarugas já estavam na lista de espécies ameaçadas de extinção, desaparecendo por causa da pesca incidental, da matança das fêmeas e da coleta de ovos nas praias. Mas, como costuma acontecer nas grandes histórias, a tragédia deu origem a uma nova missão. Naquela mesma noite, no Atol das Rocas, os estudantes conseguiram salvar 7 tartarugas, devolvendo-as ao mar. A experiência marcou suas vidas e, ao retornar da expedição, eles não conseguiram tirar da memória as cenas grotescas daquela madrugada. Escreveram um relatório detalhado documentando tudo o que haviam presenciado e enviaram uma carta formal do Museu Oceanográfico, que integrava a FURG, para o governo federal, relatando tudo o que havia acontecido. Mas não foi só isso. Em 1979 foi criada a Reserva Biológica do Atol das Rocas e também o Orçamento da União para o Projeto Tartaruga Marinha, que foi efetivado em 1980 e que anos depois foi rebatizado com o nome de Tamar, nome que surgiu da combinação das sílabas iniciais das palavras tartaruga marinha. Essa abreviação se tornou necessária devido ao espaço restrito para as inscrições nas pequenas placas de metal utilizadas na identificação das tartarugas marcadas para diversos estudos. Nos 2 anos seguintes, de 1980 a 1982, foi realizado um levantamento por toda a costa brasileira, entrevistando pescadores, prefeituras,
universidades e moradores para entender melhor a situação das tartarugas marinhas. Foram identificadas as espécies, os locais de concentração de desovas, determinados os períodos de reprodução e listadas as principais ameaças à sobrevivência delas. Finalizada esta etapa, foram implantadas as primeiras bases de campo, na Bahia, Espírito Santo e Sergipe. Essas primeiras bases de campo tinham estrutura precária e só foram possíveis por causa do apoio de moradores, pescadores conscientes e instituições locais. Essa colaboração não foi imediata e só passou a existir depois que as equipes conseguiram convencer todos sobre suas intenções. O projeto também conseguiu o patrocínio da Petrobras. Foram criadas áreas cercadas para a proteção das próprias áreas de desova e iniciou-se um intenso programa de educação e conscientização com as comunidades locais. Com o tempo foi necessário expandir a área protegida, pois foi constatado que as tartarugas distribuíam-se por áreas mais extensas, o que exigiu um aumento no trabalho de monitoramento e de educação ambiental. O projeto Tamar também levou em consideração a realidade das comunidades que viviam nessas áreas de importância ambiental, pois muitas delas passavam por dificuldades que impossibilitavam a cooperação na conservação das tartarugas marinhas, já que seus meios de subsistência dependiam principalmente da pesca e das práticas de colheita. Com a ajuda do Tamar, os moradores das comunidades começaram a participar ativamente nos trabalhos de conservação, na recepção de turistas e visitantes e na produção e comercialização de produtos que hoje é a fonte de sobrevivência de muitas dessas famílias, e uma das principais formas de arrecadação de recursos do Tamar. Em 1988 foi criada a Fundação Pro-Tamar para apoiar os trabalhos de conservação e pesquisa. Hoje, o Tamar atua em 6 estados brasileiros, protegendo mais de 1.100 quilômetros de praias. São cerca de 14 mil ninhos monitorados por ano e mais de 40 milhões de tartarugas salvas desde o início do projeto, que atualmente tem bases de pesquisa e atuação em 6 estados brasileiros: Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Santa Catarina, e um total de 6 centros de visitantes em Fernando de Noronha, no Oceanário de Aracaju, em Sergipe, Praia do Forte, na Bahia, Vitória do Espírito Santo, Ubatuba, em São Paulo, Florianópolis, em Santa Catarina, e a Casa do Projeto Tamar no Beto Carreiro World, lá em Penha, em Santa Catarina. E não é só isso não, são os moradores locais, incluindo pescadores, que constituem a maioria dos funcionários do Tamar. Mais de 1.000 pessoas, 85% das quais são moradores locais da costa, estão envolvidas diretamente com o programa. Entre estes estão cerca de 400 pescadores de 25 vilas costeiras. O projeto foi responsável por transformar pescadores, que antes caçavam tartarugas, em protetores desses animais. O conceito de educação ambiental, desenvolvimento sustentável e conscientização de que a conservação não é um obstáculo, mas uma oportunidade, fazem do Tamar um projeto reconhecido internacionalmente como uma das mais bem-sucedidas experiências de conservação marinha, sendo modelo para programas e projetos do Brasil e de outros países. Daqueles 19 estudantes que foram o ponto de partida do Tamar, Gui Marcovaldi, coordenador nacional de comunicação, Neca Marcovaldi, coordenadora nacional de conservação e pesquisa, e Nice Oliveira, conselheira da Fundação, continuam atuando intensamente nas atividades do projeto. E se você quiser saber mais, acesse tamar.org.br e descubra como apoiar essa iniciativa incrível que começou quando um grupo de estudantes não cruzou os braços e resolveu agir para garantir o futuro das tartarugas marinhas em fevereiro de 1977. Eu sou o Xi, obrigado por ouvir mais esta edição do Pelo Retrovisor, que volta no mês que vem. Um abraço e até lá!
Pelo retrovisor, o passado presente para você.